Como fazer uma pauta? O tema é sobre o que se trata a sua matéria. Escolha um bom tema. A sinopse é o resumo dos fatos que levaram este tema a se justificar como assunto de uma pauta jornalística. O encaminhamento serve para definir o direcionamento a ser dado na matéria. Este item é muito importante para definir as suas sugestões de pergunta. As fontes servem para apresentar as pessoas que serão entrevistadas pelo repórter. Além do nome do cargo da pessoa, deve constar na pauta o endereço e todos os telefones possíveis para contato. Perguntas sugeridas. Serve para indicar possíveis perguntas que o repórter deve fazer. Mas lembre-se, uma pauta não é uma camisa de força. O repórter tem toda a liberdade de questionar o entrevistado sobre outras questões. E este foi mais um Descomplicando o Jornalismo. Então, assim, o que é importante para criar uma boa pauta, eu vejo que é a criatividade mesmo, né? E a criatividade dentro do desenvolvimento de uma pauta jornalística vem da prática. À medida que a gente pratica fazer pauta 1, 2, 3 vezes, a gente vai tendo, sim, desenvolvendo uma criatividade. O que é legal de uma pauta, assim? Depende do que você vai fazer. Você está trabalhando num jornal impresso, está trabalhando numa revista. Mas eu vejo que pegar uma coisa inusitada, desenvolver uma pauta jornalística que seja de interesse das pessoas, né? Então, o que é preciso é ter a criatividade, às vezes pegar uma perspectiva que as pessoas não viram ainda, né? Às vezes a pessoa faz uma matéria, todo mundo faz do mesmo ângulo. E às vezes a pessoa que faz um ângulo diferente, pega uma perspectiva diferente, às vezes consegue um destaque maior. E uma dica que eu dou nesse sentido é a questão da humanização. Quando a gente pega uma pessoa, assim, conta uma determinada informação na perspectiva de uma pessoa, isso geralmente gera uma maior identificação e um maior acesso e um maior consumo daquela determinada matéria. É difícil dizer isso, assim, é uma pergunta assim que eu acho que como elencar uma coisa, uma informação bacana, eu vejo que é muito da percepção, está observando, está acompanhando o que está acontecendo naquela determinada editoria que a pessoa trabalha. Numa faculdade, né, quando a pessoa está estudando na faculdade, geralmente ela faz de todas as editorias, assim, né? Então acho que tá ligado, às vezes principalmente no interesse da pessoa. Se o aluno, por exemplo, o estudante, por exemplo, gosta mais de trabalhar com questão de cultura, ele buscar desenvolver pautas nesse sentido, né? E aí eu vejo que é pela prática também, é fazer uma vez, fazer duas, fazer três. A questão do desenvolvimento de pautas, às vezes parece fácil, mas não é tanto não. Assim, eu mesmo já pelejei um tanto para poder desenvolver boas pautas. Em relação à diferença das pautas, né, a gente tem o que se chama de matéria, quer dizer, de pauta quente e pauta fria. Se fala muito no jargão jornalístico de matéria quente, né? Matéria quente é aquela matéria que acabou de sair e geralmente é aquela matéria que é de um assunto assim do momento, né? Então, uma pauta quente é uma pauta que está relacionada a um assunto do momento. No Brasil, por exemplo, atualmente, a política está em voga, a gente está vivendo um momento político assim, muito movimentado. Então, as pautas quentes, geralmente, vou fazer uma pauta, falar do Temer, o que aconteceu com o Temer hoje, falar o que aconteceu com a Dilma hoje. Então, é aquela pauta do momento, é aquela pauta que vai gerar uma matéria perecível. A matéria lida hoje, amanhã essa matéria já não tem muita relevância. A pauta fria já é uma pauta que conduz ao desenvolvimento de uma matéria que tem uma vida maior.
eu faço uma matéria, por exemplo, a respeito de comportamento, né? O comportamento dos jovens atualmente, né? Em relação às mídias sociais. Eu posso fazer uma matéria maior, mais trabalhada, com vários personagens a respeito desse tema, e ela vai ser legal hoje na hora que eu publicar, ela vai ser legal amanhã também na hora que eu publicar, ela está sujeita a ser boa daqui uma semana, daqui um mês, né? Então a pauta fria é uma estratégia muito boa dentro de uma empresa jornalística, porque ela leva ao que a gente chama de matéria de gaveta. Às vezes, assim, na correria do dia a dia, a gente consegue produzir algumas matérias que, quando a gente precisa, tem aquele buraquinho ali no jornal, a gente coloca aquela pauta fria, que é uma matéria que preenche aquela página, que preenche aquela número de publicações que a gente tem que ter. Deixe bem claro no tema o assunto que será tratado na matéria. Pesquise e apure o assunto da sua pauta. Busque por informações que estejam disponíveis em algum site ou jornal. Anote todos os dados que você achar relevante e que serão importantes para a construção da matéria. Indique os elementos a serem questionados. Informe que a matéria irá acrescentar ao seu leitor. Não esqueça de sugerir imagens que possam, junto ao texto, complementar seu trabalho. Lembre-se, a pauta é o começo de tudo. A elaboração de uma boa pauta irá encaminhar o repórter a produzir uma ótima matéria.